Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1, verso 29, 35 a 37, verso 29. João, capítulo 1, verso 29. Faremos uma reflexão sobre esse texto. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa expressão Cordeiro. Agora para o verso 35 a 37. No dia seguinte, João estava outra vez ali, João Batista, estava outra vez ali, e um dos seus discípulos, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Que Deus aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Podeis assentar. João Batista, ele preparou o caminho do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse encontro com Jesus, quando Jesus foi ter com João para o batismo, João disse: Eis aí o Cordeiro de Deus. Essa expressão Cordeiro, João está se referindo à maneira como a ação salvífica era apresentada no Velho Testamento. Então a palavra Cordeiro, ela está ligada à apresentação, ilustrando aquilo que seria a missão de Jesus Cristo. Então lá em Êxodo, capítulo 12, só citando a passagem, porque é muito longa, Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 36, nós vemos que o cordeiro era usado para sacrifícios. E aqui, exatamente nessa passagem citada, é o cordeiro da Páscoa. Na realidade, Israel saiu do Egito por causa do sacrifício desse cordeiro. Foi o sangue colocado nos umbrais da porta que livrou o povo judeu também de ser morto com os primogênitos egípcios. Então, na realidade, a libertação, a saída de Israel do Egito envolveu o sangue de um cordeiro, tipificando o sangue do Cordeiro de Deus, que ia nos tirar do Egito do pecado para nos levar para Canaã celestial, para a terra celestial. Também João, ao falar de Cordeiro de Deus, ele está se referindo ao cordeiro que Isaías fala que seria levado como um cordeiro para um matadouro. Isaías capítulo 53, versículo 7. E ainda João, ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, ele estava se referindo aos cordeiros, ou cordeiro que era imolado nos sacrifícios diários do povo de Israel. Isso está lá em Levítico capítulo 14, do versículos 12 e 21, e Hebreus capítulo 10, 5 a 7. Na realidade, o Cordeiro Jesus Cristo foi humanamente homem, divinamente Deus. É uma coisa difícil de entender, mas nós entendemos pela fé. Uma natureza incriada, a natureza divina, unida a uma natureza humana criada, uma personalidade perfeita no Cordeiro de Deus, 100% homem, 100% divino. Por que isso? Porque somente assim a justiça de Deus seria satisfeita. Não mais por sangue de animais. Era cordeiro que morria na Páscoa, era cordeiro diariamente morto, era cordeiro em tudo quanto era holocausto. Isso não satisfazia a justiça de Deus. Então, para satisfazer a justiça, perfeita justiça de Deus, tinha que ser um homem perfeito. Então o próprio Deus se fez homem, já que nenhum homem é perfeito. O próprio Deus se fez homem, perfeitamente Deus, perfeitamente humano, naturezas, uma incriada e a outra criada, tão perfeitas que fizeram de Jesus uma natureza perfeita.
Tão unidas elas eram. Então, querido, as coisas de Deus mostradas dessa maneira realmente é como o apóstolo Paulo fala, são loucura para os homens. Loucura para os homens. Por exemplo, um filho eterno. O Filho eterno de Deus, com essa natureza humana e com a natureza divina, é uma coisa difícil, loucura, para essa mente humana que jaz no pecado. É difícil entender isso. As coisas de Deus são loucuras quando a Bíblia fala que para receber nós temos que dar. É o que está escrito lá em Lucas 6,38, que é dando que se recebe. É loucura de Deus que para subir, para crescer, é preciso descer, é preciso se humilhar. Então são coisas loucas de Deus, mas a loucura de Deus é mais sábia que o homem. E ainda mais, é loucura de Deus ter que morrer para viver. Paulo fala que ele já estava crucificado com Cristo e agora vivia, não mais ele, Cristo vivia nele. Não mais ele diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E ainda diz mais, a cada dia eu morro, para ficar mais semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. Então as coisas de Deus são loucura para os homens. O Cordeiro de Deus é uma loucura, mas uma abençoada loucura que confunde a sabedoria daqueles que se dizem sábios neste mundo. Então nesta noite, só algumas coisinhas rápidas, o porquê da loucura da cruz e um cordeiro imolado. O porquê da loucura da cruz, que a palavra da cruz é loucura. A Bíblia diz que a cruz é loucura para o ser humano. O homem se sente humilhado, saber que Deus, através de Jesus, pode salvá-lo. Ele acha que não. O homem se vê um Deus, ele não precisa de Cristo. Ele acha que por ele mesmo, ele pode chegar lá em cima. É muito humilhante ter que se dobrar, tem que se ajoelhar, tem que se quebrantar, tem que se arrepender, tem que reconhecer que se não for por Jesus está perdido. É humilhante para o homem. Então o porquê da loucura da cruz e um cordeiro, Jesus Cristo, Filho eterno de Deus, imolado. Então, em primeiro lugar, vamos lá, passagens muito conhecidas, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, se alguém tiver sem Bíblia, alguém com a Bíblia aí, fique perto para que possa acompanhar conosco, versos 8 e 9, a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha, graça, como é que nós podemos definir graça? É um favor, é um presente, é uma bênção que nós recebemos e não merecemos. Sabe o que você que está me ouvindo merece? O que eu estou falando também mereço? Eu mereço ser condenado. Nós merecemos uma condenação eterna, porque eu e você, todos nós somos pecadores. Nós merecíamos o inferno, a condenação, a separação de Deus. Mas aí vem a graça de Deus, um Deus que é amor e se faz, se encarna e vem habitar entre nós na pessoa de Cristo. Então diz aqui a Bíblia, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, não vem do homem, não pode partir do homem. Quem é o homem? É um dom de Deus, é uma virtude, é uma bênção, é uma graça que vem do céu para o homem. E olha o verso 9, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque olha, seria uma incoerência, gente, para pensar, você meu amigo, para pensar, seria uma incoerência divina. Como é que ele se faz carne, vem habitar nesse mundo, é crucificado, é exposto ao vitupério, é exposto a uma humilhação, coroado de espinho, transpassado por lança, pregado numa cruz, a morte mais vergonhosa da época, e depois basta o homem ser bom para ser salvo? Fazer boas obras e ser salvo? Não, então nesse caso, não precisaria Jesus Cristo passar pelo que passou, para que o homem pudesse ser salvo, basta ser bom, basta praticar caridade, basta praticar boas obras, pronto, é bonzinho, sou bom, estou salvo. Não é não. Por mais bom que você seja, dentro da sua própria justiça, você está perdido, você está morto em delitos e pecados, você está perdido e ainda está prepotente, porque acha que pode se salvar, não pode não. Por que Deus mandaria seu filho ao mundo? Agora é claro, nós temos Tiago que fala lá, Tiago 2,7, que a fé sem obras é morta. Claro,
Uma pessoa que é salva, como consequência da salvação, ela vai ter boas obras. A vida dela vai mudar. A vida vai mudar. E mudando por dentro, muda por fora. Então você vai praticar as boas obras, não em função para ser salvo, não para comprar o bilhete do céu. Você vai praticar as boas obras, consequência do encontro que você teve genuíno com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí virão as boas obras. Aí virão as boas obras. E começa pela mudança da tua vida. Começa pela mudança de vida. Então é pela graça sois salvos. Cordeiros, holocaustos, penitência, rezar, terços. Não adianta, gente. Não adianta, isso não leva ninguém no céu. Me perdoe, eu não estou aqui querendo ofender credos, não, mas é verdade, eu não posso deixar de falar isso. Ter que rezar não sei quantos Padre Nosso, não sei quantas Ave Maria, a gente não é assim não. Há um só caminho, é Cristo. Ele foi morto por tua causa, por minha causa. É um presente, é uma dádiva de Deus. Só Jesus Cristo coloca o homem no céu, só Ele coloca o homem no céu. Abra lá em Romanos, capítulo 5, para terminar esse ponto, entramos aqui já no penúltimo. Romanos, capítulo 5, 19 a 21. Porque como pela desobediência de um homem, Adão, o primeiro Adão, barro, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de o segundo Adão, Cristo, muitos serão feitos justos. Entendeu? Você, para ser feito justo, tu tem que ter um encontro com Cristo, meu amigo. Tu tem que reconhecer que você é um pecador, você está perdido, você tem pecado, você peca. Não tem jeito. No céu não pode entrar pecado, como é que você vai querer entrar lá? Não tem jeito. Está condenado ao inferno. Mas a Bíblia fala que na manifestação de Cristo, muitos serão feitos justos, justificados nele. A palavra justificar aqui cabe bem inocentados nele, na pessoa de Cristo, que a Bíblia diz, levou sobre si o nosso pecado, e pela pisadura, ou pelas feridas dele, nós então fomos sarados. Então, queridos, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Claro, havendo a lei, fica exposta a ofensa. Não faça isso, não faça aquilo, por quê? Porque está errado. Mas olha também o que diz aqui, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça em quem? Em Cristo. Foi por isso que ele veio, está entendendo? Porque a salvação, ela não é própria do homem, não tem como se auto-justificar, não tem como auto se salvar, está perdido. Salvação só há em Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Mas o mundo está que nem aquela multidão lá na cruz, ó. Como tem uma música que diz aí, né? Tô nem aí. Inferno é uma questão de justiça. Amor na manifestação de Cristo. Inferno na manifestação da sua justiça. Então, queridos, verso 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui não fala em líder religioso não, aqui fala reinasse a graça por Jesus Cristo, só Ele, nosso Senhor. Então, queridos, é impossível autojustificação, é só pela graça de Deus que o homem entra lá por Jesus Cristo. Em segundo lugar, o poder do Cordeiro de Deus. Eu até coloquei aqui entre parênteses, que milagre. O poder do Cordeiro de Deus, que milagre.
Eu creio que o pessoal que mexe com roça aí, aqui todo mundo já viu um cordeirinho, né? O cordeiro é um bichinho, eu vejo do Jaime lá, né? Eu vou lá no onde o Jaime tem lá, a terrinha lá no brejo, e aqueles cordeirinhos, é uma coisinha doce mexendo aqueles bichinhos, né? Dá vontade, eles ficam ali, você pega, passa a mão, é um bichinho tênue, terno, é um bichinho que não reage. Já viu matar ovelha, cordeiro? É um negócio tremendo, eu já falei isso aqui. A dona Nenza, ela não está aqui, o capataz dela lá da fazenda, uma vez ele me chamou e disse assim: pastor, o senhor já viu matar ovelha? Não vi, nem quero. Ele disse assim: ó pastor, eu estou acostumado a matar animal nessa fazenda aqui, mato de tudo aqui, mas na hora de matar uma ovelha, ô pastor, é difícil. Eu falei: mas como é que é? Ele assim, amarra a bichinha, aí ele vem com o punhal, coloca no peito dela, e ela não dá um gemido, ela ainda empurra o peito, e ele vai enfiando o punhal, aí os olhos delas ficam lacrimejando, mas ela não dá um gemido. Aí você vai entender a linguagem do profeta Isaías: como ovelha muda foi levada ao matadouro, e não abriu a sua boca diante dos seus tosquiadores. Então, queridos, o poder do cordeiro, mas cordeiro, um bichinho tão terno, mas que poder é esse? Gente, religião não muda ninguém, religião não muda ninguém. Nós temos ali na Síria uma guerra civil, muçulmano contra muçulmano. Nós temos na Irlanda protestantes e católicos, católicos e protestantes, tudo fachada, religião, religiosidade. O Islã faz homem-bomba para estourar lá no grupo de outro Islã, muçulmano detonando muçulmano, católicos e protestantes se degladiando. Gente, uma pessoa renascida, homens renascidos pelo poder do Cordeiro de Deus, não fazem guerra. Homens renascidos pelo Cordeiro de Deus são vermes, não brigam, vivem em paz, vivem em harmonia. Você não vê crente fazendo baderna na rua. Se bem que, abro um parênteses aqui, porque lamentavelmente hoje tem até bloco de evangélico, como eu estou dizendo, crente em Cristo, transformado mesmo, pelo poder de Cristo. Você não vê crente fazendo baderna, você não vê crente brigando, você não vê crente falando palavras torpes, você não vê crente fazendo falcatrua. Crente, estou falando crente, porque até o diabo é crente, viu gente? Ele diz que é crente, ele crê, e ainda estremece. Estou falando crente renascido pelo poder. Você não vê ele fazendo falcatrua, você não vê prejudicando ninguém. Você vê o crente ali seguindo o Cordeiro, foi transformado pelo poder de Deus, foi modificado, uma nova criatura. E Paulo nos fala aqui em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, tudo se faz novo, pecados do passado, tudo é apagado por Deus. Eu não fico mais preso aos pecados do passado, porque eu já fui justificado, fui lavado, purificado e perdoado. Não tenho que ficar preso a coisas do passado, eu fui purificado. Então esse é o poder do Cordeiro, pegar um Abrão e transformar em Abraão, pega um Jacó, faz dele um Israel, pega um Saulo terrorista, perseguidor, e transforma um homem numa ovelhinha perseguida, um terrorista que agora passa a ser perseguido. E aquela citação que eu fiz no início: não mais eu vivo, olha Paulo falando isso agora, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, a cada dia morro. Então o Evangelho faz isso, transforma o homem, uma nova criatura. Mas o mundo, foi como eu disse hoje de manhã, quem quer Deus? Quem quer Deus? Quem quer?
pregamos, anunciamos, estamos fazendo a nossa parte, mas o coração humano está cada vez mais duro, mais duro, mais duro, mais duro. Está arraigado nesse hedonismo aqui de baixo. E está achando que essa história de Cristo, salvação, céu, inferno, que isso é fábula. Isso é o que o diabo está pondo no coração da sociedade. E aceitar essa miséria é dizer que Deus está mentindo. Pare para pensar, qual foi a tua origem? De onde você veio, meu amigo? Uma relação, teu pai com a tua mãe, milhões de sêmens, você vingou. Aí você foi, entrou no útero, e ali foi uma substância informe, se desenvolvendo, 9 meses depois você nasceu. Olha aí, aqui ó. É para pensar, como é que se faz isso? De onde veio isso? Quem é que faz isso? Quem é que controla essa natureza? Quem é que controla esse poder marítimo? Quem é que controla esse universo todo? Ou isso aí apareceu do nada? Para pensar. Para, dizem que os crentes não pensam. Pensam sim. Quem não pensa é essa raça. Pare para pensar. Que amor é esse? E eu digo, tudo isso é maravilhoso, é um milagre, mas o maior milagre ainda é esse. Quem é crente aqui mesmo, tem certeza que é salvo por Jesus Cristo? Levante a mão. Olha, e graças a Deus, irmãos, olha, esse é um milagre, tá vendo? Esse é um milagre. Esse é milagre, olha quantos milagres aqui. Sabe por que eu estou falando milagre dos milagres? Pensa quem era você antes de Cristo. Pensa, quem tu eras antes de Cristo. Pensa aí. Pensa quem você era diante de Cristo. Eu falei aqui já várias vezes, eu era um religioso, mentiroso, boca suja, passava a semana toda falando palavrão, no domingo eu ganhava os concursos na igreja. Aí vinha a semana, cada um tem uma história aqui, ó, cada um tem uma história, vocês são um milagre. E só Cristo fez isso. Só Cristo pode fazer essa transformação, tirar a cidadania do inferno e colocar a cidadania do céu na vida do ser humano. Só Ele pode fazer isso, e fora dele não tem jeito. Não adianta pensar que é bonzinho, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, não adianta, está perdido, se não tiver Ele. Poder do Cordeiro, que milagre. Abrão virou Abraão, Jacó virou Israel, Saulo virou Paulo, que coisa tremenda. Só quem é transformado por Jesus Cristo é que age aqui embaixo como um cidadão da pátria celestial. E finalmente, meus irmãos, em último lugar, a graça inenarrável do Cordeiro. Então nós vimos aqui o impossível, a autojustificação diante de Deus, o poder do Cordeiro de Deus, que milagre, e a graça inenarrável do Cordeiro. João capítulo 14, todo mundo tem isso anotado, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais. Que coisa tremenda. Olha, esse mundo está mal, não está? É realmente as palavras do apóstolo Paulo se cumprindo a cada dia que passa. O mundo está entregue a si mesmo e vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas que é cada miséria, cada tragédia. Nós estamos cansados. Estamos cansados diante do que vemos e ouvimos. Mas Jesus está dizendo, calma, virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Ali, nenhuma dor, nenhum ai, nenhum gemido, nenhum sofrimento, perfeição eterna. Perfeição eterna. Veio morrer
para que vivamos. Jesus veio morrer para que nós vivamos eternamente. Lá em Isaías capítulo 53, versículos 5 a 7, fala sobre o sofrimento vicário de Cristo. E Romanos capítulo 5, versículos 8 a 11, fala da vitória que nós temos nele. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 11, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Está entendendo isso aqui? A ira de Deus está acesa, mas o seu amor está espalhado, está convidando homens e mulheres. A ira, morreu sem Cristo, está condenado ao inferno. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Jesus ressuscitou para que nós vivêssemos eternamente. Jesus ressuscitou para nos levar para um lugar que Ele nos preparou desde a fundação do mundo, o céu. Sabe que eu pego o Jornal Batista, tem uma seção no Jornal Batista chamado obituário. E a primeira coisa que eu vou ler no Jornal Batista é o obituário. Quero saber se algum pastor morreu, porque normalmente tem as notícias da morte de pastores lá, e diáconos também, viu? E membros de igreja, mas está lá as notícias, normalmente mais pastores. Aí eu me lembro que desde que comecei a ler Jornal Batista é antigo, é 1900 e pouco, e desde que eu comecei a ler Jornal Batista, aí eu me lembro, fulano nasceu em 1890, final daquele século, morreu e tal, e aí já começando a passar o tempo, fulano nasceu em 1920, aí o tempo passou mais um pouquinho, eu vou lá para o obituário, fulano nascido em 1940, morreu. Aí chegou a minha geração, aí já está lá, fulano, pastor fulano então, nasceu em 1900 e pouco, eu estou na fila. Não ria não, você está na fila também. Não ria, você está numa fila. Está na fila. Vai morrer, não tem jeito, está escrito. Gente, ninguém muda isso. Ninguém muda isso, está escrito aqui. Tu és pó, e ao pó voltarás, certamente morrerás, mas um espírito, você tem um espírito. Olha, você está me enxergando, está me ouvindo, é o espírito da vida que está em você, é Ele que faz isso, você me vê, me ouvir, entendeu ou não, é Ele que faz isso aí. A partir do momento em que esse espírito é tirado, o pó volta para o lugar onde veio, e tem que voltar rápido, senão cheira mal. Mas o espírito, esse espírito que está em você, vai para onde? Vai com essa história, não, vai reencarnar, vai voltar. Não é isso que a Bíblia fala, não. A Bíblia fala: aquele que dessa sepultura jamais voltará a subir, nunca mais voltará aos da sua casa, nunca mais, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Leia lá em Jó capítulo 7, versos 9, leia lá em Hebreus 9, 27, 2 Coríntios 5, de 1 a 3, morreu, é uma morte só, depois o espírito vai para onde? Esse espírito é eterno, mas ele vai para onde? Aí Salomão completa, né? Ou vai a Deus que o criou, então vai para o outro lado, vai para o outro lado. E sabe o que a Bíblia fala, o que é o outro lado? O outro lado a Bíblia mostra como um lugar separado de Deus, não há um resquício de Deus no outro lado.
O outro lado é um calor tremendo, é um inferno, não tem água, é sofrimento, é gritar, desesperado. Eu já fiz uma comparação aqui. Eu creio que quase todos vocês aqui já tiveram um pesadelo. Eu tenho uma época na minha vida que eu sonho direto, e agora eu estou assim, eu começo a dormir, vou sonhando, aí acordo. É um sonho atrás do outro. Sem contar, às vezes que eu dou uns gritos na cama e acordo, a pobre da dona Ana, lá, assustado. Aí eu acordo. Mas tem uma coisa. Quando o sonho é bom, você não quer acordar. Quando o sonho está gostoso, não acordei. Mas sabe qual é a bênção do pesadelo? Quando você tem um pesadelo, aquele pesadelo terrível, de que chegou na última hora, alguém vai te agarrar. Já teve esse pesadelo? Alguém está te perseguindo e você ficou encurralado, aí o cara vem para te pegar, aí você acorda suando. Aí você diz assim: foi um pesadelo. A gente ri porque realmente foi um pesadelo. Agora o inferno, você vai querer que seja um pesadelo e não é. Sabe onde está isso? Lucas 16, 19 a 31, veja lá, isso aí está lá. Pai Abraão, manda ele me tirar daqui, manda Lázaro me tirar daqui, ou então que molhe com a ponta do dedo os meus lábios, que eu não aguento esse lugar aqui. Pai Abraão disse: não, quem está aqui não vai para aí, e nem mais os daí vêm para cá, acabou, a porta da graça fechou. Pensa bem, meu amigo, nós estamos aqui falando, tratando de eternidade. Você vai morrer, você vai. E não pense que é jovem não, viu? Essa mão aqui já pegou em alça de adolescente, ó. Junior, adolescente, em alça de caixão. Cuidado. Jesus adverte: louco, se essa noite pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Então, meu querido, lembre-se nisso, a graça inenarrável é essa: Jesus morreu para te dar a vida eterna. Entenda isso, gente, não é difícil, o plano de salvação é tão simples, tão simples. Olha aí, que o homem complica, prefere descender do macaco, prefere explodir de uma bomba, fruto de um átomo. É simples. Jesus Cristo disse: quem vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Quem tem o Filho de Deus, que é Cristo, tem a vida eterna. É só isso, gente. E você prefere o diabo, é? Pensa nisso, que nessa noite você abra o coração ao Cordeiro. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem. E que nessa noite você deixe Jesus tirar o seu pecado, transformar a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Curvar nossas cabeças, amados. Estamos terminando, mas não poderíamos deixar de fazer um convite nessa noite. Se há aqui alguma pessoa que entendeu a pregação, entendeu que só pode haver salvação na pessoa de Jesus. Se você entendeu que sem Jesus você está perdido e você não quer, você de maneira alguma quer passar uma eternidade no inferno. Não estou assustando não, gente, está escrito na Bíblia. Eu não estou aqui assustando ninguém não, estou pregando a Bíblia. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem está condenado, é o que está escrito aqui. Então faça um apelo nessa noite. Se você entendeu a pregação e gostaria hoje de entregar seu coração a Jesus, levante a sua mão, faça só um pequeno sinal, nós vamos orar por você, onde você estiver. Há aqui alguém que já foi membro de uma igreja e nessa noite gostaria de se reconciliar.
Aqui alguma pessoa? Levante a sua mão, onde você estiver. Aqui alguma pessoa? Você ouviu a palavra? Meu Deus, eu preciso tomar uma posição na minha vida. Que graça maravilhosa é essa, que Jesus veio morrer por mim. Eu sou um pecador, ó Jesus, salva-me, salva-me. Meu amigo, ou é Jesus, ou é uma eternidade com o diabo, no inferno, não tem jeito. Aqui alguma pessoa, não vou me alongar não. Apelo é apelo, apelação é outra coisa. Aqui alguma pessoa, só faça um sinal com a mão, só para nós orarmos por você, pode depois abaixar. Aqui alguém, lá na galeria, aqui embaixo. Aqui alguém? Nós queremos orar por você. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor pelos momentos que passamos aqui pregando a Tua palavra. E caso alguém foi tocado no seu coração, mas por uma questão de inibição, por uma questão de até mesmo medo, Senhor, ou até mesmo uma falta de compreensão, que o Senhor complete a boa obra que começou e que essas pessoas tomem uma decisão ao lado de Jesus. Obrigado por tudo que Tu permitiste acontecer aqui, desde a manhã, escola dominical, culto da manhã, os trabalhos da tarde, o culto à noite. Bendito seja o Teu santo nome. Ó Pai, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém. Vem pra frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é salva.